Meus amados irmãos, faz um tempo já que a gente não coopera com os irmãos, faz aí, né? Acho que na verdade foi bem no começo de dezembro que eu parei de vir, porque final de ano é um pouco corrido no nosso trabalho. E aí conversei com o pastor Wander e aprova o senhor a gente voltar, né? Voltar à continuidade, ter esse trabalho, né, com os irmãos, poder compartilhar experiências, compartilhar a palavra, ter bastante irmãos novos, né, que eu não conheço aqui. Os irmãos que não conhecem, eu me chamo Levi, né? Hoje sirvo a Deus como pastor ali em Promissão, e também passei por uma casa de recuperação na Crevisop no ano de 2005, e assim como a vida de todos vocês, a minha não foi diferente, né? Usei droga, fui nóia, fui pitico, não fui bandido, mas aprove o Senhor resgatar a nossa vida e nos dar a oportunidade de ter uma vida diferente da que nós vivíamos lá fora. Eu mesmo, quando eu cheguei em 2005, eu não tinha esperança de vida em mim mesmo, né? Mas o Senhor, Ele pôde mostrar que Ele tem obras e Ele faz quando nós desejamos realmente querer, porque estar aqui é uma oportunidade que Deus nos dá, né? Não é uma oportunidade do homem, não é uma oportunidade que você está se dando. Na verdade, quando você vai caminhando, conhecendo a palavra, você vai entender que Deus te trouxe para este lugar, te dando uma nova oportunidade de vida, né? E dando, né, sinais e, na verdade, trazendo pessoas que viveram coisas semelhantes que vocês viveram para dizer e para mostrar que há sim uma chance, há um novo caminho, né? Há uma nova esperança, e ela se resume em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos... Eu sempre trago as quartas-feiras, né? Eu procuro trazer um cunho de ensino. Eu costumo dizer que eu prego ensinando e ensino pregando, né? Lá na igreja, lá os irmãos falam: você está pregando ou está ensinando? Eu falei: não, eu faço os dois ao mesmo tempo, porque ministrar a palavra já é exercer um certo ensinamento, né? Então eu procuro sempre trazer um cunho de ensino para os irmãos. Então a gente não conclui num só dia, a gente vamos caminhando sobre o assunto, discorrendo o assunto de uma forma detalhada, para que nós possamos entender o que o Senhor quer trazer às nossas vidas, amém? E eu queria compartilhar com os irmãos, na verdade, este ensino que nós vamos iniciar hoje, eu já até ministrei no contexto de palavra, de pregação, aqui para um culto, mas o Espírito Santo de Deus, nessa semana que o pastor Wander falou comigo da gente retornar, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para poder compartilhar com os irmãos de uma forma mais detalhada, né? Eu queria falar sobre 4 coisas que ninguém poderá fazer por você. 4 coisas que ninguém poderá fazer por você. E nós vamos ver isso na base do segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, a princípio. Abra sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos, mas sentados mesmos, e eu gostaria de que os irmãos compartilhassem comigo. E como é um culto de ensino, meus irmãos, a forma que eu ensino, eu dou liberdade para os irmãos compartilhar ideias, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, interagir, né? Nós podemos interagir uns com os outros, né? Então você tem a liberdade de poder interagir conosco, né? Interagir conosco neste ensino. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 24 ao 30, e depois do 34 ao 40, a princípio, tá? Do versículo 24 ao 30, depois do 34 ao 40. Eu vou estar lendo o primeiro versículo,
um outro irmão lê o versículo em seguida, e outro irmão lê o outro, e assim sucessivamente até nós concluirmos a leitura. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 24 nos diz assim: se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nesta casa. Só um momentinho, os irmãos ler. Os irmãos todos achou, meus irmãos? Que é bom. Quem não achou, ajuda a achar aí, para nós acompanhar a leitura junto. Ó, 2ª Crônica, capítulo 6, versículo 24. Isso. Presta aqui, Silvestre. Já achou? Capítulo 6, versículo 24. Esperar os irmãos. Todos acharam agora, meus irmãos? Tem alguém que não encontrou? Um outro irmão lê para nós o versículo 25, por gentileza. Então ouve tu, desde os céus, e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessar teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires. 27. Então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que desde o teu povo em herança. 28. Deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, e gafanhotos, ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas partes, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. 29. Toda oração, toda súplica, qualquer homem fizer, por todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. 30. Então ouve desde o céu do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conheces o coração dos homens. 34. A fim de que tenham 34. Isso. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar a ti, voltando para a cidade que escolheste, e para o templo que construí, em honra ao teu nome. 35. Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, a fazer-lhes justiça. 36. E eles pecaram contra o Senhor, e não há homem que não peque, e o Senhor ficar zangado com eles, e deixar que os inimigos deles os derrotem e os levem embora, como escravos para alguma nação estrangeira, perto ou longe. 37. E na terra, para onde for levado do cativeiro, caindo em si e converterem, e na terra do seu cativeiro, a ti suplicaram dizendo: pecamos perversamente e procedemos impiamente e agimos. 38. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a quem os levaram presos, e orarem para a banda de sua terra, que desde seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei a teu nome. 39. Ouve então desde os céus os assentos da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito,
Então perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Pronto. Observa que no contexto aqui, Salomão ele está fazendo uma oração intercessora, mas ele está fazendo uma oração para um futuro, né? Porque o contexto bíblico aqui é a inauguração do templo, conhecido como Templo de Salomão. E no meio desta inauguração, dessa festa, Salomão ele intercede pelo povo e ele volta-se para o templo e diz: Senhor, se porventura um dia os teus servos pecarem, né, e o Senhor se irá castigando a eles, trazendo a sua ira, né, fazer com que eles sejam estrangeiros e terra estranha, fazendo com que eles passem fome ou que eles estejam enfermos, se porventura eles se arrependerem e voltarem as suas mãos para esse templo, né, que o Senhor possa atendê-los, que o Senhor possa perdoá-los, que o Senhor possa responder às suas orações. Observa que no momento de festa, Salomão, ele trata de um assunto que poderia acontecer, e obviamente sempre vai acontecer, sempre nós vamos errar e sempre vamos nos limitar. Parece um pouco fora de nexo e contexto num momento como esse, você orar falando: não, você vai pecar, os irmãos vão pecar, mas que o Senhor atenda eles, né? E Salomão ele tem essa preocupação em interceder pelo povo. Agora no capítulo de número 7, próximo capítulo, nós vamos ainda dar continuidade à leitura, porque nós vamos ver daqui a pouco Deus respondendo a oração de Salomão, né? Vamos observar capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 3 e do versículo 8 ao 16. O versículo de número 1 do capítulo 7 nos diz assim: tendo Salomão acabado de orar, que é o que nós acabamos de ler, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Só um ponto antes do irmão ler. Observa que Deus confirma a oração de Salomão, manifestando o seu poder glorioso, né? A Shekinah de Deus desce sobre o templo, um fogo que não consumia encheu a casa e todos se maravilhavam naquele momento. E isso mostra a confirmação de Deus para aquele templo e para aquela oração. Agora o versículo 3, algum irmão lê para nós, por gentileza. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ponto. Então observe que aí o povo vê isso, né? Então aí Deus espera, que você vai ver nos versículos seguintes, que eles fizeram festa mais de uma semana. Aí Deus espera a festa acalmar, passar-se os dias das festas, e aí após passar o dia das festas, quando tudo está tranquilo, Deus visita Salomão à noite. Nós vamos ver isso no versículo 8 em diante. Vamos ler para nós o 8, por gentileza. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Emate até o rio do Egito. Versículo 9. Pelo 8º dia realizará uma assembleia solene, depois de ter celebrando inaugurações de um altar por 7 dias e festividades por 7 dias. 10. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperando e efetuou. O
versículo 12, agora nós vamos ver Deus respondendo. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhe para mim este lugar para a casa de sacrifício. Escolhi para mim este lugar, né? Versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Observa aí, amados irmãos, que Deus está respondendo a oração que Salomão fez pelo povo. Se porventura acontecessem estas coisas, que o Senhor pudesse perdoá-los, né? Curá-los, livrá-los, alimentá-los. Aí no versículo 14. Então, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e salvarei a sua terra. Olha aí a resposta de Deus. Agora o versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Então essa é a leitura do contexto que nós vamos tratar. Observa que o contexto é de festa, mas se trata da limitação do povo, né? Isso é algo que nos chama a atenção, né? Porque sempre que nós estejamos ou aparentemente estamos caminhando e parece que tudo está bem, nós precisamos nos preocupar também como nós temos vivido ou o que nós vamos viver amanhã. Isso é importante. Agora, onde nós vamos tratar, o versículo que nós vamos focar é o versículo de número 14. É um versículo muito conhecido por todos nós, onde diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Agora um ponto interessante é que Deus transfere a responsabilidade de Salomão para o povo, porque o coração do líder, do pastor, é sempre esse, que o Senhor possa realizar os propósitos. Tenho certeza que o pastor Wander, né, o pastor Rodolfo, o desejo dele é que vocês possam reconstruir verdadeiramente a sua vida. Um dia retornar neste lugar, por exemplo, como eu, para trazer uma palavra, um testemunho. Essa é a oração. Só que essa oração, ela só tem efeito quando cada um de nós, no individual, assumimos as nossas responsabilidades diante de Deus. Eu sempre digo, às vezes, alguma irmã, às vezes vem, pastor, eu oro pelo meu filho, eu oro, mas parece que nada muda. E eu entendo que Deus, Ele não vai intervir na escolha das pessoas. O que Deus pode fazer é nos conduzir para um caminho onde Ele vai se revelar a nós e nos dar a oportunidade de fazer a escolha, de segui-lo ou de rejeitá-lo. Eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão, por mais que talvez você possa dizer que não tem ninguém da sua família que seja cristão, mas todo verdadeiro cristão, ele intercede, né, por pessoas que estão perdidas pelo mundo. E você é fruto de intercessão de pessoas, você é fruto da oração de pessoas. Há igrejas que nesse exato momento existe um grupo de pessoas que estão intercedendo pelas pessoas que estão na rua, pelas pessoas que estão presas nas drogas, pelas pessoas que estão nas prostituições, pelas pessoas que estão vivendo os vícios, pessoas que estão na idolatria, e Deus responde essa oração, e você é resposta da oração de alguém. Alguém que talvez você não conhece, talvez você nunca vai conhecê-lo. A última vez que Deus falou, usou alguém para falar para mim, quando eu ainda estava no mundo, foi alguém que até hoje eu não sei quem foi através de um irmão, que meu pai pegou a minha foto, onde ele ia levar meu nome, a minha foto para as pessoas orar por mim, o irmão ia para Birigui, e ele falou assim, leva a foto do meu filho, fala para o pastor de lá orar, e o pastor de lá orou.
E o pastor revelou, mas falou: só fala para esse rapaz que o diabo está armando para matar ele dentro da casa dele. Mas fala para ele que Deus deu livramento e que se ele não sair dessa vida, Deus vai permitir que o diabo cefa a vida dele. Conforme aquele pastor disse, aconteceu. O diabo veio para me matar dentro da minha casa, levei uma coronhada de traficante, do jeito que ele disse, mas até hoje eu não sei quem é esse pastor. Então você é fruto da oração de alguém que você não conhece, e talvez a pessoa não vai te conhecer, mas tem alguém que está orando pela sua vida também neste lugar. E aí Deus, por ouvir a oração, o que ele faz? Ele prepara um caminho, ele prepara um momento para poder se revelar a nós e de mostrar o quanto ele nos ama e o propósito que ele tem para a nossa vida no individual, e assim nos dá a oportunidade de fazer a nossa escolha. A escolha vai sempre ser em nós. Então, ou seja, a mensagem para as vossas vidas neste lugar é pregada. E se você for observar, eu tenho certeza que a mensagem pregada neste lugar é uma mensagem de renúncia, de se comprometer no individual, de assumir as responsabilidades. E a primeira coisa que Deus faz a responder a Salomão é isso: se esse povo aí que está clamando pelo meu nome, e aí ele fala, eles têm que primeiro se humilhar, eles têm que orar, eles têm que buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Se eles fizerem isso, aí eu vou ouvir as suas orações, vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a terra. Quando o quê? Quando nós assumimos as nossas responsabilidades. Isso é um ponto que todos nós precisamos entender. Deus, eu tenho promessa, pastor, de criança. Deus fez uma promessa para minha mãe que eu seria um pastor, que eu seria um missionário. E aí você entra naquela tese, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Morre e vai para o inferno. Porque para a promessa se cumprir, eu preciso estar andando de acordo com a promessa. Deus faz a promessa, mas Ele faz uma promessa baseada no seu relacionamento com Ele. Se você não tem um relacionamento com Deus, você está debaixo de uma maldição e condenação para a sua vida. Então nós precisamos entender que nós precisamos assumir a responsabilidade, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas e andarmos de acordo com a vontade dEle. A escolha, quando nós fazemos de procurar andar de acordo com a vontade de Deus, é nossa. Mas quando nós nos achegamos a Ele, aí é nós renunciar ao nosso livre-arbítrio para fazer a vontade soberana de Deus. Ontem, eu conversando com dois obreiros lá na igreja, eu disse para eles no final do culto, falei assim, ninguém é obrigado a ser obreiro, mas todo obreiro é obrigado a servir com fidelidade. Você não é obrigado a ser cristão, mas todo cristão tem que ser fiel a Deus. Você precisa assumir a responsabilidade. Você tem uma escolha de ficar aqui e passar um processo, se converter ao Senhor, ou você continuar da mesma forma que você chegou, achando que o tempo vai tirar a química do seu corpo, e tirando a química do seu corpo você consegue ver lá fora, sem Jesus. É esse o pensamento de muitos, mas não. Deus se revela querendo nos trazer libertação verdadeira, nos conduzir a um comprometimento com Ele. Então, Deus fala da possibilidade de castigo, irmão. Observe, nesse contexto, Deus está falando da possibilidade de castigo para o erro. Isso é importante. Eu escrevi alguns comentários aqui para mim não esquecer, eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Deus transfere a responsabilidade de reconciliação para cada um deles. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Salomão, o tempo é lindo, né? Mas ele não pode salvar ninguém sozinho. O templo que Salomão construiu, ele é perfeito, mas o templo perfeito não tem poder de mudar ninguém. O fogo que desce no altar, ele é real, mas ele não limpa o caráter de quem não quer mudar. Observa isso, amados irmãos.
Existe um limite que nem Deus ultrapassa em nossas vidas. E esse limite é a sua vontade. Deus nos deu essa oportunidade, essa escolha de fazer a nossa vontade. Há um tempo atrás, e permitindo Deus, talvez após concluir esse ensino, eu posso voltar, porque vai mudando as gerações dos irmãos aqui. Eu falei sobre o que é a fé. A fé é uma escolha. A fé não é um sentimento. E tem muitas pessoas que querem servir a Deus, e eu prego muito isso lá na igreja, irmão. Servir a Deus não é baseado no que você sente, não é baseado nas suas emoções. Foi o que eu disse para os obreiros ontem. Falei, meus irmãos, vocês têm que entender que ser obreiro não é servir quando você tem vontade, não é servir baseado nas suas emoções, se você está alegre ou está triste. Não, você tem que estar disponível para Ele, para o serviço. Ser obreiro é isso. Como eu disse, não é obrigado, mas se você é obreiro, você é obrigado a servir com fidelidade, está disponível para a obra. E aí, quando nós falamos de fé, é renunciar à minha vontade, às minhas escolhas, o que eu acho, o que eu penso, para fazer a vontade segundo o que está na Bíblia Sagrada, andar baseado o que a Bíblia me orienta. Então, é deixar a minha vontade para viver a vontade de Deus. E isso Deus deixa que nós façamos essa escolha. Ele não ultrapassa isso, irmão. A Bíblia ela sempre vai nos orientar, mas a escolha sempre vai ser nossa. Sempre vai ser nossa. Deus, na verdade, quando Ele cita o versículo 14, Ele está nos dando uma senha. Ele está mostrando qual é o caminho de volta. Você está neste lugar, e qual é o caminho de volta? O que vai te fazer você vencer verdadeiramente o desejo da droga, o desejo da cachaça lá fora? É isso que você tem que analisar. Porque quando eu passei na Crevisop no ano de 2025, quando eu saí, eu passei 2 anos e meio, irmão. Ao total, na verdade, quando eu passei em 2005, saí em 2006, fiquei até no começo de 2008. De uma deslizada, eu voltei para a Crevisop de novo em 2008. De 2008, fiquei até 2011. Como monitor, servindo na obra e me recuperei. Só saí quando Deus falou, vai. E a questão é, quando nós chegamos lá fora, mesmo depois desses 2 anos e meio, eu tive vontade de usar droga, irmão. Eu tive vontade de sair catar uma prostituta. Eu tive vontade de fazer as coisas erradas. Eu tive vontade de não ser mais crente. Uma outra oportunidade, eu vou falar para os irmãos, eu vou até contar, aproveitar o tempo, a gente tem tempo para isso, se não concluir, a gente conclui na semana que vem, mas quando eu saí da Caixa de Recuperação em 2011, eu fui morar com 2 irmãos também que saíram comigo. Eu não sei se vocês conhecem o Rodrigo Pita e o Ciro lá de São Bernardo dos Campos. Nós fomos morar junto. E passando o tempo, a nossa vida é igreja, casa e trabalho. Passando o tempo, eles pararam de ir para a igreja. E a vida deles começou a ser balada. E a minha vida, igreja, casa e trabalho, igreja, casa e trabalho. E parecia que eles estavam mais felizes do que eu. De tal forma que aquilo me corrompendo, eu comecei a ter vontade de ser mais crente. Falei, rapaz, essa vida de crente não é para mim não. Eu vou para o mundo, rapaz, sou novo ainda, vou curtir balada, vou sair para comer várias meninas. Eu falei desse jeito. Eu pensava dessa forma. Só que um dia Deus falou comigo, não deixou eu sair. Eu não te escolhi para olhar para trás. Foi quando eu peguei e saí da casa onde nós estávamos morando e fui morar no fundo da igreja para não ceder a isso. Então as vontades vai vir. E se você não aprender a colocar as suas vontades baseado no que a Bíblia diz, quando chegar lá fora, suas vontades vai dominar você de novo. É por isso que acontece, amados, não permitam dizer aqui, não estou dando direito, eu preciso ensinar. E se você está aqui novamente 2, 3, 5, 10 vezes, é porque você ainda não aprendeu que a sua vontade não pode estar nas regras da sua vida. Talvez o que te faz sair e voltar é porque você é controlado pelo que você acha. Você é controlado pelas suas vontades. E você precisa entender que a sua vontade não pode ter vez quando se diz respeito em servir ao Senhor.
Então você sair daqui, você precisa andar baseado não no que você pensa, não no que você acha, não no que você sente, mas baseado no que a Bíblia diz para você viver. Isso é importante para que você possa viver bem lá fora, meus amados irmãos. Nós vamos basear isso no versículo 14. O versículo 14 começa com uma condição. Ele diz assim, ó: se o meu povo, e a palavra primeira que vem é se, é condicional. Observa que eu venho trazendo isso, e é isso que Deus fala para Salomão, ó: se, esse se é uma escolha sua. Então, observe que esse se é uma porta que só abre pelo lado de dentro. É você que abre essa porta. Se esse povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se você que está clamando por Deus neste lugar, se você que está querendo ser livre das drogas, livre da bebida, restituir a sua vida, quer restituir o seu lar, restituir a sua vida, trazer de volta a sua dignidade, se você, é isso que Deus está dizendo. Deus tem o poder, mas Ele não vai invadir a sua vida. Ele está apresentando um caminho de volta, mas Ele não vai caminhar por você. Essa é a realidade, irmão. Você precisa cair nessa realidade. Não dá para ficar deitado numa rede esperando Deus fazer a vontade. Deus já fez lá na cruz do Calvário. Hoje, eu lembro um dia que o pastor Cleison, ele ministrou lá na igreja do pastor Alessandro, e aquilo me chamou a atenção quando ele disse assim, ó: Deus não é hoje um Deus de ação, é um Deus de reação. E eu fiquei analisando, falei, meu, o que ele está querendo dizer com isso? Como que Deus não age? E ele tinha uma lógica, porque Deus só reage às nossas ações. Se você fazer algo, Ele vai reagir segundo as suas ações. Se você não fizer, Ele também não vai fazer. Porque o que Ele poderia fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos dando a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele e um dia estarmos com Ele na eternidade. Hoje, se você quer ser livre das drogas, se você quer ser livre da bebida, se você quer restituir a sua vida, a sua dignidade, a sua moral, o seu respeito, o seu nome na sociedade, e isso parte de você, Ele está para te ajudar? Tá, mas a escolha vai ser sempre sua. E Ele diz, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero transformar, eu quero fazer o que você nem imagina. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na casa de recuperação, primeiro que eu não queria ser crente. Eu estou aqui por quê? Porque eu tinha acabado de levar uma coronhada na cabeça, e eu falei, não tem como eu sair, se eu sair vão me matar. Então eu peguei como subterfúgio, não queria ser crente. Mas passando o tempo, ouvindo essas mesmas palavras que vocês ouvem aqui todos os dias, eu fui analisando, irmão. E é o que você precisa fazer. Analisa o que você tem ouvido no dia a dia. Avalia, traz para você, compara isso com a sua vida. E assim faça uma retrospectiva do que você viveu. O que te levou a usar droga, o que te levou a você viver aquela vida, e você entendendo, agora você analisa, se eu continuar da forma que eu acho, da forma que eu penso, como será minha vida daqui 10 anos? Agora, se eu ouvir essa palavra, se eu der crédito no que estou ouvindo, se eu colocar em prática, como será minha vida daqui 10 anos? Eu fiz essa autoanálise e eu me entreguei para o Senhor. Foi difícil? Era um cara difícil de lidar? Eu era. Precisei ser tratado, e nós estamos no lugar de ser tratado, ser moldado, ser forjado o nosso caráter. Passei por essa moinha, por esse processo. Mas eu passei, e quando eu passei, onde Deus me conduziu? Me conduziu para lugar onde eu nem imaginava, irmão. Se eu não gostava nem de crente, Deus me conduziu a ser pastor de uma igreja, pastoreando um povo. Olha para você ver o que Deus faz. Então Deus tem coisas para fazer na sua vida que você não imagina.
No ensino passado, do ano passado que eu trouxe mostrando biblicamente que nenhum de nós que aqui estamos e toda a humanidade existe só por existir. Deus tem um propósito individual para cada um de nós. E você precisa descobrir qual é o propósito que Deus tem para a sua vida nessa terra. Ontem na oração eu estava falando isso para Deus: Senhor, revela a tua igreja o propósito da existência. Por quê? Porque o propósito da existência, por quê? Porque você percebe hoje na igreja as pessoas levando de qualquer jeito, como se não tivesse propósito. Porque quando nós entendemos o propósito da nossa existência, nós nos posicionamos. Agora, quando eu acho que eu nasci, estou aí para viver, estou para ver onde vai dar, aí eu vivo de qualquer jeito, vou deixando levar. Nós não nos comprometemos. Então, amados irmãos, deixa eu só ver onde eu parei aqui. Entenda bem, sua mãe não pode orar por você, a equipe que cuida de você, a equipe que pode cuidar de você, mas a partir do versículo 14, o que vamos ler são coisas que ninguém poderá fazer por você. Sua mãe ora por você, mas ela não pode mudar você. Sua esposa, seus pais, seus avós, a igreja, mas não podemos fazer nada. Isso tem que partir de nós, e tudo vem com um se você quiser. Até eu, irmão, se eu chegar e falar assim: eu não quero mais ser pastor, não quero mais ser pastor, vou pegar minha esposa e vou mudar, vou viver a minha vida na rua, Deus vai me impedir? Não, é uma escolha que eu fazer, qualquer pessoa pode fazer isso. Se eu quiser, eu não sou mais crente. É uma escolha que eu posso fazer, mas vai me trazer bem, vai me conduzir à eternidade com Cristo. Isso precisa ser uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. E ele começa dizendo: se o meu povo. Deus não começa dizendo se os viciados, se esses nóia aí, se esses beberrão aí. Não, ele fala assim: o meu povo. Ele está te chamando você de povo. Ele está te dando uma identidade. Ele está te dando um motivo para você lutar, para você levantar todas as manhãs. Porque outra hora éramos chamados de mendigos, de nóia, de pitico, de beberrão, de sem vergonha, de vagabundo. Não tem jeito. Tudo isso foi só nos apertando mais para baixo. Aí quando você vê Deus direcionar sobre você, chama você de meu povo. E Ele está dizendo isso, Ele está te dando uma identidade, Ele está te dando uma origem. Isso precisa ser dado crédito. Deus está reivindicando a posse, mesmo que você esteja no fundo do poço, sujo, quebrado. Para Deus você não deixou de ser propriedade exclusiva dele. O vício tentou mudar o seu nome, mas Deus ainda te chama de meu povo. Ele está dizendo que você não pertence ao seu passado, você passou a ser propriedade dele. Então não se vê mais como você se via no passado, irmão. É aquele complexo de inferioridade, porque meus pais não me amam, porque eu fui filho órfão, me abandonaram, minha esposa me traiu, meu pai me bateu, me espancou, meu pai era beberrão. Irmão, para com esse complexo, porque alguém está se revelando com propriedade para você, para fazer algo por você. Então deixa aquela pessoa miserável para trás e toma posse do que Deus está te chamando de meu povo, de filho dele, de alguém que ama você, que pode e quer fazer alguma coisa pela tua filha, pela tua vida. Deus te dá uma garantia. Quando Ele diz aqui, se chama pelo meu nome, como garantia de proteção e autoridade. Porque quando fala nome, fala assim, quem está chamando pelo meu nome. Ele permite nós usar o nome dele, o nome de propriedade.
Por exemplo, quando algum irmão, o pastor Wander chega, ou o pastor fala, vai lá no tal irmão lá, vai lá, pega algo para mim e fala que eu pedi. Você chegar no nome de quem? No nome deles. Então o nome deles é o que vai fazer você ter um retorno do que você está buscando. E Deus está dando o nome dele para você usar. Então, ou seja, pelo nome do Senhor, Ele está te dando autoridade, propriedade. Observa o contexto. O povo aqui, ele está dizendo, se esse povo entrar numa miséria, então vamos colocar que esse povo está numa miséria, está numa vida desgraçada, uma vida destruída, no fundo do poço, uma vida miserável. Aí ele está falando assim agora, ó, esse povo, se eles se arrependerem, se eles se converterem, se eles abandonarem os seus maus caminhos, buscar a minha face, eles vão ser minha propriedade. E quando Deus fala sobre propriedade, Ele está dizendo que ninguém pode fazer algo além dele. Que você pertence a Ele. Pertencer a Deus, irmão, é um aviso no mundo espiritual de que Satanás já não tem mais poder sobre você. Que Satanás já não pode mais dominar como antes dominava a sua vida. Antigamente, levar o nome de alguém significava estar sobre a proteção e a autoridade dessa pessoa. Se você se diz cristão e busca Deus, você carrega a assinatura dele. O seu comportamento agora reflete o seu nome. Uma da esperança que você tem nesse lugar é limpar uma das esperanças que você tem neste lugar é limpar o seu nome, resgatar sua dignidade, limpar o nome da sua família. Mas hoje está sobre você uma responsabilidade ainda maior de carregar sobre a sua vida o nome de Deus. Agora, você entendendo esse princípio de que Deus te dá uma identidade e o poder de carregar seu nome com responsabilidade, Ele inicia com a primeira atitude que você precisa ter para que seja real essa mudança. Lembrando que é uma atitude que ninguém vai poder fazer por você. Ou seja, tudo aqui em diante depende exclusivamente de você. A primeira atitude é se humilhar. Se o meu povo, você escolheu chamar pelo nome dele, aí a primeira atitude que você tem quando você se aproxima desse Deus é se humilhar. E é o mais difícil que nós encontramos em uma casa de cooperação, porque chegamos aqui todos orgulhosos, todos prepotentes. Eu ouvi muito, irmão. Fala que eu passei a casa de cooperação e passei bastante tempo. Não, eu era criminoso, eu era dono da boca. O cara está num lugar que tem viciado em droga e ele era um traficante da quebrada e está na casa de cooperação. É questão de você analisar o orgulho da pessoa. Não, eu estou aqui para passar um tempo, eu não era tudo isso não. Tipo assim, os outros, vocês são nóia, eu não, irmão. Vocês são beberrão, pitico, eu não. O orgulho, e aí a pessoa quer que Deus age na vida dele. E a primeira atitude que Deus chama a todos nós termos é nos humilharmos perante Ele. Se humilhar é quebrar-se a si mesmo. Não tem como você alcançar o favor de Deus sem primeiro você se humilhar em um detalhe. Ninguém vai poder fazer isso por você. A humilhação que quebra a prepotência, que quebra o orgulho, que quebra a arrogância, eu não posso fazer isso por você. É você que tem que se quebrar diante de Deus. Seu pai não pode fazer, sua mãe não pode fazer, sua esposa não pode fazer. O que é se humilhar? Não é se sentir um verme. Nossa, eu sou um verme. Não! Se humilhar, ser uma pessoa se humilhando, é dar fim às mentiras que nós contamos para nós mesmos.
a respeito de nós. O orgulho é a maior droga que existe, irmão. Você sabia disso? Nós chegamos aonde nós chegamos por causa do orgulho. Não gostava de ouvir conselho de ninguém. O cara está na sarjeta, fedido, sem nada, acabado, e você vai lá falar de Jesus ou vai querer ajudar a pessoa. Que, rapaz, não precisa de clínica de recuperação não, sai fora. Não precisa de Deus não. Como se ele estivesse numa posição de destaque. É o orgulho, é uma coisa que destrói as pessoas. A pessoa está na miséria e ainda está achando que é alguma coisa. O orgulho, ele te faz acreditar que você para de usar droga quando quiser. Quem nunca pensou isso? Né? Tá lá no não, eu uso, mas eu paro quando eu quiser. Eu bebo, mas eu paro quando quiser. Nunca dissemos isso para ninguém? O pai, ou a mãe, ou a esposa, ó, você está muito... Não, quando eu quiser eu paro. Né? E ainda tem gente, como eu disse aqui nesse lugar, que ainda insiste dizer, não, estou aqui, mas eu não era tudo isso daí não. Não, você era pior que isso, irmão. E ainda é, porque o orgulho está te destruindo por dentro. E você não está percebendo. Que enquanto pessoas que talvez você despreze nesse lugar, está se humilhando perante Deus, e você com esse orgulho, você vai voltar para a boca da lata, para a boca do cachimbo, para a boca da garrafa, enquanto aquele quem você despreza aqui, um dia vai estar no púlpito pregando a palavra de Deus. Ah, você está me amaldiçoando? Não, eu estou mostrando o caminho. Lembra que eu disse? Faça um trajeto da sua vida, como você vai daqui 10 anos, se você permanecer orgulhoso como você está até hoje. Com essa arrogância, com essa prepotência, que acha que é o melhor que todo mundo, que talvez tenha uma condição financeira maior, né? Tem carro, tem casa, a família é boa financeiramente, né? Que nem o Tiagão. Quem lembra do Tiagão? Quem conheceu o Tiagão? Tiagão, quase 50 anos, nunca trabalhou na vida. Eu falo que é um cara, eu penso um cara soberbo, arrogante, prepotente, orgulhoso. Não tinha nada. Um dia, eu morando com a minha sogra, né? Eu tenho casa própria, você mora com a sua sogra, mora de favor. Eu falei, rapaz, nem a cueca que você está usando, você comprou, rapaz. Sua mãe que compra, coitada. Você quer falar o que para mim? Falei, fiquei bravo com ele, o cara vem querendo me desprezar, rapaz. Nunca trabalhou na vida, coitado da veinha dele lá, deu tudo pro cara, e o cara é um pilantra, sem vergonha. Passou mais de 30 vezes na casa de recuperação e não aprende a viver. Talvez o que está te trazendo nessas idas e vindas é o seu orgulho, é a sua prepotência, é a sua arrogância. Quebra isso, irmão. Se humilha perante o Senhor. Senhor, eu não sou nada. Quem sou eu diante da sua glória? Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele abate os soberbos. E nós somos tendenciosos a isso, irmãos. Todos nós somos tendenciosos a ser soberbos. Isso faz parte da natureza caída que está dentro de nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos achar melhor um do que os outros. Mas está lá sentando na mesma privada que o outro caga, está lá comendo no mesmo prato, está tomando na mesma caneca, e está achando que é alguma coisa, irmão. Então quebra isso, se humilha perante o Senhor, confessa diante de Deus quem é você de verdade. Senhor, eu vivi na sarjeta, o meu orgulho me levou para as drogas, o meu orgulho me levou para a bebida, o meu orgulho me levou para a humilhação. Tem misericórdia da minha vida. Quem sou eu diante do Senhor? Me ensina a ser humilde, porque chegar com o nariz empinado perante Deus, irmão, igual você chega aí, talvez com o pastor, com os obreiros, com algum irmão, não vai funcionar. Né? Tem até uma passagem que Jesus, ele olha, está lá, um pobre pecador: Senhor, pequei contra ti, sou pobre, sou miserável, tem misericórdia da minha alma. O outro do lado: Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel,
cumpro os mandamentos, não sou como esse pecador. Na ponta, eu não sou como esse pecador do meu lado. Está na Bíblia, irmão. Tem gente assim, irmão, no nosso meio. E que se não se quebrar, não se humilhar perante o Senhor, não chorar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele se considerava o menor dentre os apóstolos. O sentimento que eu preciso ter é o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, se colocando dentre os homens o menor dentre os homens, se colocando na posição de servo. Eu disse isso no ensino passado. Quando você vem para Deus, a primeira patente que Deus te dá é de servir o seu irmão, de se colocar menor dentre todos os seus irmãos. Talvez você pode ter um intelecto melhor, uma faculdade, uma condição melhor, um conhecimento melhor. Quando você chega perante os seus irmãos, se humilha. Considere o seu irmão maior que você e esteja pronto para servir com as suas qualidades. Serve o seu irmão, porque as suas qualidades estão servindo só para você. Então quebra o orgulho. A humildade bíblica é como um pedido de falência. Enquanto uma empresa diz que tem dinheiro, ninguém a ajuda. Quando ela assume a falência, ela pode receber um gestor para salvá-la. É isso. Enquanto você diz que você pode, você vai continuar, irmão. Casa de cooperação, na rua, na sarjeta. Mas quando você reconhece a sua falência, aonde você chegou, vai aparecer alguém para te ajudar. Deus vai ser aquele que vai se revelar a sua vida. A maior barreira entre você e a sua libertação não é a droga, é a sua desculpa. Ninguém pode admitir que você é impotente por você. Se eu me ajoelhar aqui e pedir por você e você continuar orgulhoso, nada vai acontecer. É o seu joelho que tem que dobrar e confessar a sua limitação diante de Deus. É você que tem que fazer isso. É algo que ninguém vai poder fazer por você. Senhor, fui soberbo diante dos meus amigos na rua, fui soberbo na igreja que eu passei, fui arrogante perante os meus familiares. Me ajuda a ser humilde. Eu oro, irmão. Rapaz, eu oro, não é porque eu sou orgulhoso, eu falo, Senhor, me torna um homem humilde, simples, eu não quero ser orgulhoso. Quebra todo orgulho dentro de mim, toda a prepotência, todo o caminho que me conduz a ser um homem vaidoso. Nós precisamos nos preocupar. Se a gente não nos preocupar, nós vamos nos achar assim, irmão. O diabo vai nos iludir muito fácil. Aí eu vou falar... Chega lá na igreja, acho que está abafando. Ó, aquela mina lá olhou para mim. O cara está numa casa de recuperação, rapaz. E ele está se achando que ele está abafando, irmão. O cara está aqui, aí chega na igreja, vai todo, não vai nem para cultuar Deus lá. Vai, pega o busão, vai todo pomponzão lá. Aquela mina lá está afim de mim, irmão. Para com essa ilusão. Deus não vai preparar ninguém enquanto você estiver aqui quietinho, não. Se o inimigo levantar uma cega lá fora, é para te tirar daqui de dentro, para te destruir. Porque é uma cega. Se a sua filha está lá na igreja, aí chega um busão lá como chama aqui, da casa de recuperação Renascer. É Renascer, né? Da casa de recuperação Renascer. Aí sua filha toda empolgada, você vai aceitar normal? Você está cega, você não está vendo não? Deixa o cara lá se tratar, mudar de vida, vai orar por ele. Ele ora lá, esquece isso. Um dia ele sair, mudar de vida, transformar, trabalhar, passar um tempo, ter respeito, dignidade. Aí sim você vai querer alguma coisa com esse homem. Caso ao contrário, foge dele. O conselho que os pais dão lá fora é isso. Ao seu respeito, está mandando elas fugir de você. Os pastores também falam isso. Aqueles irmãos lá da casa de recuperação, irmã, foge deles. Porque não está no tempo ainda. E às vezes nós estamos orgulhosos.
Aí é até conhecido, irmão. Você vai no hospital, os irmãos sabem que você é daqui. Você vai no posto, os irmãos, as pessoas sabem que você é daqui. E o cara vai se achando. Eu falo que eu passei por isso. Eu ia todo perfumado, vestido. Não estou dizendo que não tem que ir, mas não se ilude, irmão. Reconheça a sua limitação. Reconheça que você está quebrado. Reconheça que você precisa começar do zero. Que todo o seu intelecto, que toda a sua formação, que todo o seu valor lá fora não for suficiente para te sustentar de pé. Se for ver, foi o pivô que te levou para o buraco. Deus só pode levantar quem decidiu parar de sustentar uma pose de forte. O orgulho te mantém preso na cela. A humildade é a mão que aceita a chave da libertação. O orgulho te mantém preso nessa ilusão. Mas a humildade é aquele que está pedindo: Senhor, me socorre. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha vida. Livra-me da condenação eterna. Restaura a minha vida, restaura o meu lar. Restaura a minha vida, porque reconhece que chegou no buraco. Agora, qual é a frase de orgulho que você mais usa? Reconhece isso daí, não precisa dizer, né? Eu preciso tanto. Às vezes a gente fala assim, o orgulho, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Aquele orgulho. Você está aconselhando a pessoa, irmão, eu sei o que eu estou fazendo, né? Quantos irmãos que passou por aqui, queria ir embora antes do tempo, você, não, irmão, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, né? Qual é a frase de orgulho que você mais usa? Você se reconhece orgulhoso? Você reconhece que você precisa ser quebrado? Né? Ou você se quebra, ou se você querer permanecer, Deus vai dar aquela moedinha em você. O que você prefere? Quando o apóstolo Paulo fala sobre como fala? Irrepreensível. A irrepreensão é aquele que se corrige a si mesmo. E Deus nos dá a oportunidade de nos corrigir a nós mesmos. Olhar para dentro de nós e ver aonde eu preciso me corrigir. Quando nós não reconhecemos que nós precisamos nos corrigir e achamos que está tudo certo e estamos no caminho do Senhor, vai chegar uma hora que Deus vai dar uma amassada. Vai dar uma amassada. E é onde nós vamos achar que nós estamos abafando, nós não estamos. Né? Enquanto você não matar essa frase de orgulho que você carrega para a sua vida, o processo que dá início lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, não vai começar na sua vida. Você quer começar a ser restaurado? Você quer começar a ser perdoado? Comece reconhecendo o seu orgulho. Comece se humilhando perante Deus. Esse é o caminho. Quando dobrar o joelho, dobra, reconhecendo que você não é nada. Tem gente que nem que dobrar o joelho gosta de dobrar, irmão. Não é por limitação, não é por orgulho também. Quando nós nos dobramos diante de Deus, nós estamos nos humilhando psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Cultuar Deus não é só com a mente, não, e não é só com os lábios, é com o corpo, irmão. Se você tem condições de dobrar o joelho, dobra o joelho diante de Deus. Você está se humilhando. Se você chegar aqui diante de mim e se dobrar, você está se humilhando perante mim. Então o caminho de se humilhar é se dobrar diante dele. Há um contexto bíblico que eu não recordo agora, talvez os irmãos podem lembrar, que Deus fala assim: põe a tua boca no pó, talvez ainda te haja esperança. Rapaz, não está nem dobrando o joelho, vai pôr a boca no pó? Irmão. O que aconteceu lá com Nabucodonosor? O maior rei, a maior potência mundial da Babilônia, né? Que fez até um jardim suspenso. O que aconteceu com ele? Foi pastar, irmão. Chapou, cresceu pelo nele e foi comer capim.
quando voltou, é o único rei ímpio que escreve um texto exaltando o nome de Deus no livro de Daniel. Por quê? Porque foi, amassado. Talvez Deus te trouxe neste lugar para te amassar e você não está percebendo ainda. E ainda continua com arrogância. Então, qual é o caminho? O primeiro passo é se humilhar. E se humilhar, ninguém vai poder fazer por você. É você. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra na próxima semana. Permitindo o Senhor, nós vamos falar sobre orar. Que tipo de oração? Que orar, nós podemos orar uns pelos outros, mas é uma oração específica. É um tipo de oração que ninguém vai poder fazer por você. Amém, meus irmãos?